E você sabe, muitos comércios, muitas empresas fechadas acabam gerando uma grande preocupação com a situação econômica das empresas e também de pessoas físicas. Afinal de contas, é possível passar por essa quarentena quase sem sentir muito impacto no bolso? Para responder essas perguntas, você vai mandar para a gente aqui. Inclusive, vou colocar na tela já já o nosso zap. Eu recebo aqui o consultor empresarial, o Jean Dankel. Por favor, Jean, seja bem-vindo aqui no Balanço Geral. Fica do ladinho e a gente cumprimenta no padrão agora, assim de longe. Tudo bem, Jean? Bem-vindo ao nosso balanço. Pode chegar mais pertinho do plasma, eu vou ficar aqui no púlpito para a gente manter a nossa distância aqui, mas, é claro, esclarecendo as dúvidas do pessoal de casa. Todo mundo quer saber, empresa fechada, pode ser micro, médio, né, grandes empresas, todo mundo nessa quarentena, e já no sentimento aí, olha, vamos voltar, não vamos voltar, o que vai acontecer? Você fala para a pessoa que te procura, já nesse primeiro momento, nessa situação de desespero, eu posso usar essa palavra, né? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Pode, de fato, usar a palavra desespero, mas o primeiro ponto que a gente precisa falar é que não é hora de pânico, é hora exatamente de a gente ter muita cautela, muita calma e evitar com toda a força as decisões por impulso, as decisões precipitadas. Então, o primeiro ponto é esse, é acalmar e aí sim, ter visão estratégica, pensar de que maneira que eu posso direcionar o meu planejamento, né, ou redirecionar o meu planejamento no momento em que realmente é um cenário bastante adverso. Jean, nesse caso, né, todo mundo vai ser afetado, né? Na sua opinião, ninguém escapa dessa crise econômica que deve vir aí com essa sequência do coronavírus. Então é importante a gente reforçar que é difícil passar imune por ela, né? Todo mundo deve ser afetado. Sem dúvida nenhuma. Independente do porte da empresa, e independente do segmento da empresa, todo mundo está sendo afetado. O impacto ele é em cascata, né? Ele vai afetar tanto o pequeno, quanto o médio, quanto o grande. Impacta no CNPJ, nas empresas, impacta também nas pessoas físicas, né? Então, as pessoas hoje que atuam como MEI, que atuam como pequenos empreendedores também vão ser afetados em âmbito geral. E nesse caso, qual a dica que você dá? Muita gente que assiste a gente agora fala, tem banca de pesponto, tem um MEI, né, que é a pessoa que usa o Simples. Qual que é a primeira dica hoje? A fábrica está fechada, a empresa está fechada, o comércio está fechado. O que eu faço para pensar já no próximo mês, nas contas que estão chegando? Perfeito. A gente tem atuado em 4 pilares fundamentais. Né? O primeiro no que diz respeito às finanças, o segundo no que diz respeito às pessoas, o terceiro falando em comunicação e o quarto em inovação. Né? Então esses são os pontos críticos, os principais pilares que a gente precisa atuar agora. No que diz respeito ao financeiro, Thiago, é muito importante a gente tomar cuidado e fazer prevenções e projeções de fluxo de caixa. Então, se as pessoas que já têm o hábito, as empresas que já têm por hábito fazer o fluxo de caixa, façam uma projeção do que vai ser esse próximo período, vamos falar de um mês pelo menos, é um momento de ter total cautela no que diz respeito a gastos, então é gastar o mínimo possível, gastar o estritamente necessário para as operações que estão em funcionamento, para que seja mantida, né, essa operação funcionando, mas com o mínimo gasto possível. Não é hora de comprar grandes estoques. Às vezes pode aparecer, né, um fornecedor que está, olha, tem um estoque aqui parado. Baixar o preço para tentar vender mais barato. Isso, não é hora. É hora de muita cautela. Então, assim, não é degradar a caixa, é parar, comprar o que precisa para a operação funcionar. Ainda em relação ao fluxo de caixa, entender o que eu tenho de recebível, né? Então, eu posso considerar líquido os recebimentos que vêm provenientes aí de cartão, né? Uhum. Agora, principalmente o pequeno varejista, ele tem muito hábito de trabalhar, por exemplo, com a questão do crediário, o carnezinho, né? Isso a gente não pode contar com esse recebimento. Como a gente falou agora há pouco, todo mundo vai ser impactado. Então, não é um recebimento que eu posso considerar, não é líquido, né? E aí, então, com essas áreas do financeiro, né? Ou seja, o fluxo de caixa projetado, entendendo o que eu tenho de recebível e de gastos para esse momento. Considerar os recebíveis dentro de uma linha do que é líquido de fato. Ter cuidado com as compras é o primeiro passo para o financeiro se adequar. Isso vale também para quem trabalha por conta, para quem é autônomo, Jean? Sem dúvida nenhuma. É a pergunta da Sara, inclusive, de Sertãozinho. Legal. Sem dúvida nenhuma, Sara. A organização financeira cabe para todo mundo nesse momento, né? E olha, tem mais perguntas chegando aqui. O pessoal queria saber também sobre a questão de investimento de empréstimo.
não é uma boa hora para pegar empréstimo. É o Mário que está perguntando em São Carlos. Legal. Mário, a resposta para a sua pergunta, ela vem em função desse cenário. O dinheiro está ficando mais caro nesse momento. Então, a minha indicação é que a gente faça empréstimo em última das opções. Né? Eu primeiro preciso entender quanto eu preciso de dinheiro, de capital para esse momento, para passar por esse momento. A gente sabe que o fôlego das empresas, né, culturalmente, as empresas não têm uma grande reserva, não se faz um fundo para emergência, não se faz um fundo estratégico. Então, muitas empresas vão precisar tomar empréstimo, vão precisar buscar dinheiro no mercado. Mas é um momento crítico. A gente não tem um cenário definido para poder assumir mais esse custo para o nosso fluxo nos próximos meses. Né? É muito incerto ainda. Uhum. E o risco também aumenta. Uma vez que o risco aumenta, provavelmente os juros aumentam. Então, a gente já fala em taxas de juros mais altas do que vinha acontecendo nas últimas semanas. E claro, tem todo o pacote do governo, enfim, a gente tem que cobrar e esperar que venha alguma ajuda também. Gabriel de Ribeirão Preto, também nesse sentido, Jean, pergunta, olha, eu infelizmente não fiz nenhuma reserva, uma situação como essa agora, ele é de Ribeirão Preto, tem como você entrar num planejamento, numa crise como essa, mas não tem como você escolher que conta você paga. É complicado para quem não tem dinheiro em caixa também, né, Jean? Tem alguma estratégia para a pessoa conseguir administrar? O que é mais importante primeiro? Eu espero as medidas. Se pode prorrogar o pagamento, porque a pessoa às vezes não tem dinheiro no caixa. Sim, sim. No quesito pagamento de contas, eu acho que a gente precisa priorizar as contas que são as mais importantes. Quando a gente fala das taxas, dos tributos, o governo já vem soltando aí algumas medidas, então a gente vai ter a chance de pagar isso mais para frente. Né? Os próprios bancos, no que diz respeito a financiamentos de automóvel, também já criaram uma linha de prorrogação desses valores. E aí, quando a gente vai para o setor privado, ou seja, os boletos dos fornecedores, né, eu vou precisar priorizar, eu vou precisar entender valor, quanto eu tenho disponível na mão, e aí partir para uma negociação. Né? Então, vai ter que ser feita uma negociação com cada um. Por isso, novamente, a questão do efeito cascata. Sobre a questão de quem tem funcionário também, como conversar com o funcionário, explicar a situação, porque, claro, né, hoje se recomenda que o funcionário está afastado não porque ele quer, mas porque é uma medida, um decreto do governo, né, e o salário tem que ser mantido. Como negociar isso com o funcionário, quem tem 2, 3 funcionários que dependem dessa renda? Como que o microempresário consegue explicar isso, mas também não prejudicar essas famílias aí, Jean? Então, dentro desse cenário das pessoas, a gente imagina operações por estanque. Então, o primeiro cenário ele é de trazer, para quem atua com banco de horas, de fazer já a compensação do banco de horas. Então, eu vou... Isso é muito bacana. Então, quem tem aí o banco de horas vai fazer a compensação, vai conseguir aí equalizar, zerar as horas extras que a gente tinha para pagar. Podendo também gerar hora extra nesse momento, né? Gerar crédito no banco de horas, ou seja, ele vai gerar um crédito para depois ele cobrir. Um outro ponto que pode acontecer é a questão das férias, né? Então, aí a gente pode dar férias. Tem ainda a questão de antecipação de feriado, então a gente sabe que tem muitos feriados pela frente, a gente poderia antecipar esses feriados. E aí, para as ações mais drásticas, como demissão, aí é caso a caso, a gente tem que entender o segmento de cada empresa. Mas a orientação principal se no primeiro momento a gente conseguir atuar com a equipe em home office, ou o teletrabalho, como está sendo chamado, como é chamado tecnicamente, que seja feito assim. Júnior, olha, aqui, resumidamente, né, o Júnior de Franca, para você, Jean, ele pergunta o seguinte, ele fala, olha, de uma forma ele trouxe aqui, falou do pacote do governo americano, que, enfim, vai lançar e vai apoiar várias empresas lá, independentemente do tamanho, mas aqui no Brasil você tem essa expectativa também, e isso deve acontecer, na sua opinião, um pacote para evitar uma crise ainda mais profunda, econômica, depois dessa crise na saúde? Sim, a gente tem essa expectativa, inclusive ela já traz alguns sinais, né? O governo já colocou algumas linhas de crédito à disposição. Tem programas do governo aí com linhas abertas já, via Desenvolve SP, BNDES. Eu vi hoje também uma injeção fortíssima aí de crédito para a área rural também, para poder subsidiar essa safra 2020, 2021. Então, o governo vem atuando nisso, vem disponibilizando linhas de crédito, inclusive com algumas flexibilizações no processo de captação dessa verba, né? Com taxas, inclusive, muito boas em relação aos bancos comerciais aí.
Olha, sobre aqui, falando dos boletos do mês, que vencem agora no dia 20 de abril, ele sabe dizer se foi prorrogado? O Simples foi prorrogado, é isso? Você tem essa informação, Jean? Tenho. O Simples ele foi prorrogado. É a Ilza que está perguntando. Então, Ilza, o Simples ele foi prorrogado. Os pagamentos que seriam feitos em abril, maio e junho poderão ser feitos em outubro, novembro e dezembro, né, sucessivamente. Agora, um ponto muito importante, Thiago, é o seguinte: esse débito ele não está sendo extinguido. Pode deixar de lado, né? Vamos prorrogar. Isso, está sendo prorrogado. Uhum. Então, eu estou pegando um valor que eu deveria pagar agora nesse mês, que é um momento crítico, eu vou jogar esse pagamento para outubro, novembro e dezembro, por exemplo, do Simples. Aí eu preciso lembrar que em outubro, novembro e dezembro eu vou ter o Simples para pagar também, em decorrência dos meses que a gente vai estar atuando. São meses que têm outras despesas maiores. Muitas incidências, como um 13º, por exemplo, em novembro e dezembro, primeira e segunda parcela. Então, a gente não pode ter a falsa sensação de zona de conforto, de achar que está tudo bem, que eu não paguei, porque vai chegar na frente e eu vou precisar pagar. Assim como as prorrogações das outras dívidas de maneira geral. Olha, tenho boletos aqui a vencer, né? Infelizmente, eu não consigo pagar na data o fornecedor. Será que o fornecedor vai poder cobrar juros por esse atraso do pagamento? Quem está perguntando é o Rosinei, não mandou a cidade, mas mandou a pergunta. Nesse caso, vale negociar, tentar conversar com o fornecedor também, Jean? É totalmente válido negociar com os fornecedores. Em relação aos juros, precisa ver caso a caso, né? Tem as medidas aí que foram publicadas para isso e precisa entender também o caso de como foi feita a negociação, o contrato, enfim, tem todo um cenário por trás disso que precisa ser avaliado. Eu não posso falar aqui hoje se isso pode ou não, se é legal ou não incidência de juros nesse caso dela, desse vale o caso a caso que você citou, né? É o caso a caso e a negociação com o fornecedor é o que mais tem que acontecer agora. Nesse caso, então, está aí a pergunta. Muita gente falando aqui, olha, sobre a questão da quarentena, perguntas aqui do governo, ele já falou, né, sobre o governo liberar agora o PIS para todos também. Aí é uma outra questão, né, Jean? Aí já é mais específico, né? Mais a Tatiana específico. perguntando. Mais específico. Aí é mais específico. Então, vale a pena e quem quiser conversar com você, ter mais detalhes, tem algum canal direto pela rede social, porque muita gente agora, muito empresário ainda está assustado com tudo isso que está acontecendo, tentando administrar tantas informações, na verdade. Sim. Como que faz para falar direto contigo? Bom, tem nosso WhatsApp, né? 16 99322 9757, ou pelas redes sociais, CPD Consultoria, Instagram, Facebook, qualquer um desses canais a gente está à disposição. Jean Danco está com a gente aqui, muito obrigado, Jean. Eu que te agradeço. Geral, e a gente vai se falando e quem sabe depois para conseguir sair dessa crise, trazendo aqui mais dicas, combinado? Combinado. Jean está aqui, a gente comendo de longe agora sim. Obrigado, Jean, obrigado parceiro Thiago. Aqui do nosso Balanço Geral.